Gente, recentemente eu fiz um TikTok falando sobre como o padrão de consumo não é parâmetro. Inclusive que é algo que eu sabia que ia fazer muita gente tirar a calça pela cabeça, porque ia ter liberal falando assim, claro que padrão de consumo é parâmetro. Padrão de consumo literalmente mede a sua qualidade de vida. Não, gente, não mede, tá? Não mede. Padrão de consumo dá a ilusão de medir qualidade de vida. Mas se você trabalha 12 horas por dia, se você não tem onde morar e tá sempre no risco de ir pra rua, se você não consegue se alimentar com qualidade todo dia, isso é parâmetro, tá? Esse é o parâmetro. Não importa quantos consoles de videogame você tem em casa. E aí, eu falo assim, no que diz respeito a experiências socialistas, tem que falar que não tem PlayStation porque não tem mortalidade infantil. E aí, um monte de gente comentou assim, não tem mortalidade infantil, né? Comunismo zerou a mortalidade infantil. Então, como Cuba erradicou a mortalidade infantil? Então, sim, Cuba, uma ilha minúscula, pobre, fodida, embargada, erradicou a mortalidade infantil. E isso é parâmetro. Mortalidade infantil é parâmetro. Console de videogame não é parâmetro. Quantas marcas de maionese tem no mercado não é parâmetro. E está acabando com as doenças dos pobres. Que Cuba tenha passado de 59 mortes infantis a cada 1000 nascidos vivos para nenhuma morte infantil em questão de algumas décadas é um feito extraordinário por Vijay Prashad e Manolo de los Santos. A pequena cidade de Palpite, em Cuba, fica a poucos quilômetros de Playa Girón, ao longo da Baía dos Porcos, lugar onde os Estados Unidos tentaram derrubar a Revolução Cubana em 61. Em um pequeno prédio de uma rua modesta, com uma bandeira cubana e um grande retrato de Fidel Castro perto da porta da frente, a doutora Dayamis Gomes La Rosa atende pacientes das 8 às 5. Na verdade, essa frase é imprecisa. A doutora Dayamis, como a maioria dos médicos de cuidados primários em Cuba, vive em cima da clínica que administra. Eu me tornei médica, diz ela, porque eu queria tornar o mundo um lugar melhor. Seu pai era atendente de bar e a mãe faxineira, mas graças à Revolução, ela se tornou médica e seu irmão um dentista. Os pacientes chegam quando precisam de cuidado, mesmo no meio da noite. Além da sala de espera, a clínica só tem outras 3 salas, todas pequenas e limpas. Os 1.970 moradores de Palpite são atendidos pela doutora Dayamis, que cidade pequena, que ressalta que tem sob seus cuidados várias gestantes e bebês. Ela leva a conversa para o tema de gravidez e das crianças, porque quero me informar que nos últimos 3 anos, nenhuma criança morreu em sua cidade ou na região. A última vez que um bebê morreu, ela conta, foi em 2008, quando uma criança nasceu prematura e tinha muita dificuldade de respirar. Quando lhe perguntamos como ela se lembrava daquela morte com tanta clareza, ela disse que como médica qualquer morte é terrível, mas a morte de uma criança deve ser evitada a todo custo. Eu gostaria de não ter tido aquela experiência. Erradicar as doenças dos pobres. A região do pântano de Zapata, onde a Baía dos Porcos está localizada, tinha uma taxa de mortalidade infantil de 59 a cada 1000. Antes da Revolução. A população da área, vivendo majoritariamente à base da pesca de subsistência e do comércio de carvão, vivia em muita pobreza. Fidel passou o primeiro Natal após a Revolução de 59 na então recém-formada cooperativa de produtores de carvão na região, escutando-os falar sobre seus problemas e trabalhando ao seu lado para achar uma saída para a condição de fome, analfabetismo e problemas de saúde em que viviam. Um projeto de transformação em larga escala havia sido iniciado alguns meses antes, atraindo centenas de pessoas muito pobres para um processo para se erguerem das condições miseráveis que as afligiam, desculpa. Essa é a razão pela qual essas pessoas se levantaram, depois em um grande número, para defender a Revolução contra o ataque dos Estados Unidos e seus mercenários em 61. Passar de 59 mortes infantis a cada 1000 nascidos vivos para nenhuma morte infantil em questão de algumas décadas é um feito extraordinário. Isso foi feito, diz a doutora Dayamis, porque a Revolução Cubana presta uma enorme atenção à saúde da população. As mães grávidas recebem cuidados regulares de médicos da atenção primária e ginecologistas, e seus bebês são atendidos por pediatras, tudo pago com a riqueza social do país. Pequenas cidades como Palpite não têm especialistas como ginecologistas e pediatras, mas a poucos quilômetros de distância, a população pode acessar esses médicos em Playa Larga. Caminhando pelo Museu Playa Girón, mais cedo naquele dia, sua diretora Dulce Maria Limonta del Pozo nos conta que muitos dos mercenários capturados em 61 foram devolvidos aos Estados Unidos em troca de alimentos e medicamentos para crianças. É revelador que foi isso que a Revolução Cubana exigiu em troca da libertação. Desde o início da Revolução, campanhas de alfabetização e campanhas de vacinação foram desenvolvidas para abordar as questões da pobreza. Agora, relata a doutora Dayamis, cada criança recebe entre 12 e 16 vacinas para doenças como varíola e hepatite. No Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Havana, o Dr. Merardo Pujol Ferrer
nos conta que o país quase erradicou a hepatite B com uma vacina desenvolvida pelo seu centro. Essa vacina, Eberbiovac HB, foi administrada a 70 milhões de pessoas em todo o mundo. 70 milhões de pessoas em todo o mundo, cara. Ela poderia ajudar a erradicar a hepatite em todo o mundo, particularmente nos países mais pobres. Todas as crianças em sua cidade são vacinadas contra hepatite, diz doutora Dayames. O sistema de saúde garante que nenhuma pessoa morra de diarreia ou desnutrição e nenhuma pessoa morra de doenças da pobreza. Gente, pra quem não sabe, hepatite B não tem cura, tá? Se você, inclusive, eu já dei essa dica em outra live, mas eu dou de novo. Se você nasceu antes de 1996, você não se vacinou contra hepatite criança, tá? Então, se você tem contato com sangue em algum tipo de profissão, manicure, barbeador, tatuador, piercer, qualquer coisa assim, vacine-se contra hepatite B. A hepatite B é muito mais perigosa do que o HIV, tá? Pra transmitir por sangue. Então tomem cuidado com a vacina da hepatite, porque a maior parte das pessoas que nasceu antes de 96 não tomou a vacina da hepatite B. Saúde pública. O que aflige o povo de palpite, diz doutora Dayames, são agora as doenças que se vê nos países mais ricos. Trata-se de uns paradoxos de Cuba, que continua sendo um país de recursos limitados, em grande parte por conta do bloqueio do governo dos Estados Unidos sobre essa ilha de 11 milhões de habitantes, a população da capital de São Paulo, e que ainda assim transcendeu as doenças da pobreza. As novas doenças a que ela se refere são a hipertensão e doenças cardiovasculares, bem como câncer de próstata e mama. Esses problemas, ela ressalta, devem ser enfrentados pela educação pública. Se você pegar um barco na Baía dos Porcos e desembarcar em outros países do Caribe, se encontrará em uma situação em que a saúde é quase inexistente. Na República Dominicana, por exemplo, a mortalidade infantil é de 34 a cada 1.000 nascidos. Esses países, ao contrário de Cuba, não conseguiram aproveitar o compromisso e a engenhosidade de pessoas como a doutora Dayames e o Dr. Merardo. Nesses outros países, as crianças morreram em condições nas quais nenhum médico está presente para lamentar sua perda décadas depois. Qual que é a diferença entre Cuba e a República Dominicana? Pois é, né? É uma pena que em Cuba só funcione 3 coisas, né? Hepatite C não tem imunização, mas tem cura. Hepatite B não tem cura, mas tem imunização. A gente não pode medir padrão de vida por consumo. Não pode. É porque se mede padrão de vida por consumo nos países do centro do capitalismo, porque é a medida que faz com que eles se tornem países de primeiro mundo. A questão é essa. Saibam que todos os índices que os países do centro do capitalismo criam vão estar com eles próprios no topo. Se os Estados Unidos criam um índice, ele vai se colocar no topo. Ele vai fazer com que o índice o contemple. E aí, lembrando que os Estados Unidos não têm um sistema público de saúde e que, até hoje, se você tem um ataque cardíaco e vem uma ambulância te buscar, você paga a ambulância. Como responder os argumentos que falam contra Stalin, Che Guevara, Fidel Castro e Mao Tse-tung? Depende de quais argumentos, né? Mas a gente sempre fala, você responde com a verdade. Responde com a verdade. Que mataram melões. Onde? Quando? Como? Por quê? Em que época?